Eu também não coloquei ainda lá no YouTube as nossas últimas aulas, nem os quadros que a gente fez, tá? Mas eu vou atualizar, eu quero atualizar tudo isso hoje, no mais tardar amanhã, tá com todos os vídeos e os quadros atualizados lá no repositório. Ok? Alguma dúvida antes da gente começar? Não? Eu descobri umas técnicas, né, que meus colegas estão fazendo, que eu estou achando legal. Eu acho que vou fazer com vocês também. Para ver se todo mundo está acordado, todo mundo está aí. Às vezes eles colocam assim, digita o número 14 aí. Todo mundo tem que digitar o número 14 no chat para provar que está aí prestando atenção. Eu vou começar a fazer umas coisas assim, tá? Não precisa fazer não, tá? Eu vi que alguns fizeram, mas não precisa não, tá? Tá tranquilo. Se eu achar que eu estou muito sozinho aqui, aí eu faço isso com vocês, tá bom? E não vai ser 14 não, tá? Vai ser outro número, vai ser um número difícil. Eu vou colocar assim, qual é a esperança da geométrica, tá bom? Bom, vamos continuar nossas contas, tá? O Júlio já respondeu. Valeu só a de hoje, tá? Valeu só a presença de hoje. Bom, lembram disso aqui? Eu gastei um tempinho na aula passada para mostrar uma propriedade lá de somatórios, tá? Então, o que eu vou fazer hoje? Vai ser um pouco mais fácil. Eu vou usar aquela propriedade, tá? Para mostrar que isso daqui é uma função de probabilidade válida e para mostrar que isso aqui é a função geradora de momentos. Essas duas aqui, tá? São muito trabalhosas, então o que eu vou fazer? Vai ficar como um exercício para vocês descobrir esperança de x ao quadrado derivando aqui, tá? Para vocês encontrarem essas expressões aqui. Como eu disse, a demonstração disso aqui você encontra, eu até posso mostrar para vocês, mas é extremamente trabalhosa, é bem maior que a da hipergeométrica, bem maior mesmo, tá? E bem mais complicada. Então, eu não vejo necessidade e vocês vão aprender em probabilidade 2 de um jeito mais fácil. Então, eu vou focar nessas duas coisas que vocês não têm em probabilidade 2. Essa daqui, aliás, essa aqui você até tem em probabilidade 2, mas para não deixar vocês na mão aqui sem para isso aqui não parecer que caiu do céu, vocês terem uma forma de saber como é que chega, eu vou fazer essas duas contas aqui hoje e depois a gente vai apresentar a última distribuição de probabilidade do caso discreto, que interessa aqui no curso, que é a distribuição Poisson, tá? Então vamos fazer essas contas e depois vamos para a intuição da distribuição Poisson. Ok? Então vamos para o quadro. Eu vou colocar aqui as informações necessárias para a gente ir relembrando, tá? Na aula passada, a gente aprendeu o seguinte somatório. A gente aprendeu esse somatório aqui, ó. Somatório para x indo de 0 até mais infinito, de x mais k menos 1 até x mais 1 p elevado a x. Que susto, minha tela piscou aqui, eu pensei que meu computador tinha dado tchau, mas foi só um susto. Bom, isso daqui dava k fatorial 1 menos p elevado a k mais 1. Tá? Esse resultado aqui é o principal resultado associado à distribuição binomial negativa, que a gente tem que usar ele para poder fazer todas as demonstrações dessa distribuição, usam esse somatório. Tá? Eu não demonstrei o somatório, mas eu mostrei que ele vale para k igual a... Eu fiz isso para k igual a 1, né? Acho que eu fiz, deixa eu ver.
Eu fiz para k igual a 1 e para k igual a 2. Eu não fiz depois nenhum, mas eu dei a intuição de que seria isso aqui. Tá? Então, agora, o seguinte. A gente quer mostrar aqui que aquela função de probabilidade é uma função de probabilidade válida. Essa daqui. Tá? Primeira pergunta. Para ser uma função de probabilidade válida, tem que satisfazer dois requisitos. Quais são os dois requisitos que tem que satisfazer? Ser positiva e ser igual a 1, o somatório? Tá, ela não tem que ser positiva. Ela tem que ser não negativa. Ok? Porque ela pode ser zero. Tá legal? Ela não pode ser zero em todos os pontos. Mas ela pode ser zero e tem que ter valores, né, maiores do que zero. Então, a gente diz que ela é não negativa, ou seja, que f de x é maior ou igual a zero para todo x, e que o somatório dessa f de x é igual a 1. Tá? Então, 95% certa a tua resposta. Tá? Bom, e essa distribuição aqui pode ser negativa? Se vocês olharem para cá, tem algum valor de x aqui que faz isso aqui dar um número negativo? O que vocês acham? Todo mundo consegue ver que não? Essa combinação aqui nunca vai ser negativa. Isso aqui são exponenciais, né? Isso aqui é p elevado a r e 1 menos p elevado a qualquer coisa. Isso nunca vai ser negativo. Então, essa função de probabilidade ela é não negativa. Eu só tenho que mostrar que a soma dela dá 1. Tá? Então, eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer o somatório de f de x para x indo de r até mais infinito. E isso aqui vai ter que dar 1. Certo? Por que eu estou começando em R? Porque a binomial negativa, né, é o número de ensaios que eu tenho que fazer até observar o résimo sucesso. Eu tenho que ter no mínimo R ensaios para observar R sucessos. Então, ela começa do R. Ok? Então, eu vou só colocar aqui primeiro, substituindo f de x pela expressão dela. Então, vai ser combinação de x menos 1, R menos 1, R menos 1, P. Lembra que eu tenho R sucessos, né? E tenho X menos R fracassos. Ok? Até aqui tudo bem? Então é o seguinte. A gente vai fazer alguns passos que geralmente são feitos quando você vai fazer essa conta aqui. Primeiro, a gente tem que ver que tem um termo aqui que não depende de x. Vocês estão vendo que esse p elevado a r aqui, ele não depende de x, certo? Então, eu vou tirar ele do somatório. Além disso, eu vou substituir esse 1 menos p por q, tá? Para facilitar a minha vida aqui. Só para não ter que ficar escrevendo 1 menos p e identificar mais fácil as coisas. Então, eu vou colocar ele fora. Além disso, né? Quando você abre isso daqui, ó, isso daqui vai ser x menos 1 fatorial sobre r menos 1 fatorial vezes x menos r fatorial, concordam? Esse aqui vai ser 3 fatoriais, sendo que um desses fatoriais não depende de x, que vai ser exatamente o r menos 1 fatorial. Então, eu vou colocar para fora do somatório o r menos 1 fatorial também. Então, isso daqui eu vou colocar aqui fora. P elevado a r, r menos 1 fatorial, e ali dentro vai ficar somatório para x começando em r até mais infinito, de quem? X menos 1 fatorial sobre x menos r fatorial, que
elevado a x menos r. Ok até aqui? Todo mundo entendeu? Agora vamos lá. Eu estou com um somatório começando em R. O meu objetivo agora vai ser tentar escrever isso aqui. Ó. Eu vou tentar escrever esse somatório aqui ali dentro. Tá? E a primeira coisa que eu tenho que fazer para escrever esse somatório ali dentro é fazer o meu somatório começar em 0. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer esse somatório começar em 0. E para isso eu vou fazer uma mudança de variável aqui. Eu vou chamar de j x menos r. Entenderam? Porque eu quero que ele comece do 0. Consequentemente, onde tiver x, vai ficar j mais r. Todo mundo entendeu? Então, por exemplo, esse somatório começava em r. Quando o x era r, qual vai ser o valor de j? 0. Ok? Quando o x ia para mais infinito, para onde vai o j? Mais infinito. Então, esse somatório vai ser de j indo de 0 até mais infinito e vai satisfazer o que eu quero. Então, vamos escrever isso. Vou colocar... Eu vou botar para a direita aqui, tá? Então, lá fora não muda nada. Lá fora continua sendo p elevado a r, r menos 1 fatorial. Aí vai ficar somatório agora em j, indo de 0 até mais infinito. Agora vamos olhar aqui. Como vai ficar x menos 1 fatorial? Vai ser j mais r menos 1. Todo mundo viu? No lugar desse x aqui vai entrar j mais r. Então aqui vai ficar j mais r menos 1 fatorial. Aqui no denominador, x menos r fatorial vai ficar simplesmente j. Ok? Então aqui vai ficar dividido por j fatorial. E ali eu tinha q elevado a x menos r. X menos r é j. Então vai ficar q elevado a j. Notem que já ficou bem mais parecido com aquela expressão lá de cima. Tá? O que falta fazer? Olhando para essa expressão aqui, ó, já apareceu o número entre 0 e 1 elevado a j, o somatório já está em 0, só falta eu me livrar disso aqui. Ó. Dá para simplificar, concordam? Que dá para simplificar aqui? Vamos enxergar, então, qual é a simplificação que eu vou fazer aqui. Todo mundo concorda que isso aqui é a mesma coisa que j mais r menos 1, j mais r menos 2. Isso vai avançando, até que vai chegar uma hora que isso aqui vai ser j, depois isso aqui vai ser j menos 1, até que ali em cima vai ficar 1. Esse é o numerador. E embaixo a gente tem j, j menos 1, j menos 2, até 1. Todo mundo conseguiu enxergar isso aqui? O numerador, né? Bota r igual a 10. Né? Vai ser j mais 9, j mais 8, j mais 7, j mais 6, até que vai chegar uma hora que vai ficar j. Tá? Depois vai ser j menos 1, j menos 2 e assim por diante. Vocês concordam que vai cortar tudo daqui para cá? Desse j aqui em diante, vai cortar tudo. Ok? Com o denominador.
Qual vai ser o último termo que vai sobrar aqui em cima? Que, aliás, eu deveria ter colocado, né? Para facilitar a compreensão de vocês, eu vou escrever ele aqui em cima, o penúltimo aqui. Isso, é isso mesmo, Eduardo. Mas eu vou escrever aqui para ficar mais claro. Até aqui ficava J mais 1, J, J menos 1 até 1. Ok? E aí sim, o que a gente vai fazer é cortar todo mundo daqui em diante. Deixa eu botar uma linha azul aqui. Vou cortar esse, com esse, e assim por diante. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Tá claro para todo mundo? Então, eu vou agora para a próxima linha, eu vou colocar esses termos aqui, ó, no lugar dessa razão aqui, tá? Então, eu vou lá para outra linha, que vai ficar longe agora, né? Então, vamos para cá. Onde estávamos? Aqui. Então, continuando a conta aqui, vai ficar o P elevado a R, R menos 1 fatorial, somatório de J indo de 0 até mais infinito, de ali tinha J mais R menos 1, J mais R menos 2, até J mais 1, ok? Vezes P não, Q elevado a J. Todo mundo concorda aqui? Ali em cima, né, J mais R menos 1, indo até J mais 1. Tá aqui, ó. J mais R menos 1, indo até J mais 1. Ok aqui? Agora vamos olhar para aquela expressão lá do começo. Olhem isso daqui. Vocês estão vendo que isso aqui é x mais uma constante, e depois você vai subtraindo essa constante de 1 em 1 até chegar no 1. Estão vendo? Então, aqui, se o k fosse 5, seria x mais 5, x mais 4, x mais 3, x mais 2, x mais 1. Certo? Mas esse aqui começou no k. Me interessa saber onde começa, porque ele vai aparecer aqui, ó, k fatorial, e vai aparecer aqui, ó, k. Certo? Então, vamos olhar na nossa expressão aqui. Quem é o nosso k? Todo mundo tem que enxergar isso. Tá? O nosso k aqui é esse cara aqui, ó. O R-1 é o nosso k. Começa em R-1 e vai subtraindo 1, vai de 1 em 1 até chegar no 1. Estão vendo? Começou no R-1. Então, o R-1 é exatamente o nosso k. Certo? Tudo bem, pessoal? Então, como que vai ficar esse somatório todo aqui? Vamos escrever o que estava antes lá, né? P elevado a R, R menos 1 fatorial, vezes, agora eu vou colocar o que dá aquilo ali. Tem que dar K fatorial. Quem é K no nosso caso aqui? Esse daqui, ó. Peraí. Esse carinha aqui é como se fosse o nosso K. Certo? Então, vai ficar R menos 1 fatorial sobre 1 menos Q elevado a R menos 1 mais 1. Todo mundo
Entendeu o que eu fiz aqui? Isso aqui é k fatorial, isso aqui é 1 menos esse número que está aqui, elevado ao k mais 1. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu a lei do Eduardo? Então tá. Agora uma pergunta. Ah, muito bom, 14 é ótimo. Quanto vale 1 menos Q? Todo mundo está vendo que isso aqui vale P? Porque esse Q aqui é exatamente 1 menos P. Tá? Bom, então isso aqui vai ser 1 menos P dá P. Qual é o expoente aqui? R. Então isso aqui é P elevado a R. Olha o que está aqui em cima. P elevado a R. Aqui eu estou com R menos 1 fatorial. Aqui eu estou com R menos 1 fatorial. Então, quanto é que dá isso aqui tudo? 1. Ok? Bruxaria, ótimo. Não, essa foi bem mais light que a hipergeométrica, não acharam, não? Eu achei. Tá? Essa foi uma conta. Agora tem uma conta semelhante a essa. E aí, como vocês já pegaram o macete, vocês vão olhar ela mais rápido. Vão ter menos dúvida, eu acho. Tá? Que é a função geradora de momentos. Ok? Vamos fazer essa conta aqui antes da gente ir para a Poisson. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer ela até mais rapidinho. Isso aqui, por definição, é esperança do que mesmo? É elevado a tx. Tá legal? Então, é elevado a tx. Não esqueçam, quando você está calculando uma esperança e a sua variável aleatória é x, onde ela aparecer aqui dentro, ela tem que estar em maiúsculo, ok? Aqui dentro ela está em maiúsculo. Quando você abrir isso aqui num somatório ou numa integral, aí você escreve ela minúscula, tá bom? Mas por enquanto aqui é maiúsculo. Então isso daqui é uma g de x, esperança de g de x, no caso discreto, né? É simplesmente o somatório, né, dessa g de x vezes a f de x, tá? Então a nossa f de x aqui, né, a gente sabe que o x começa em r, vai até mais infinito, x menos 1, r menos 1, p elevado a r, 1 menos p elevado a x menos r. Essa é a conta que a gente tem que fazer. Tá? Ela vai ser muito parecida com a anterior, tá? Só que tem um ET que vai estar no meio da história aqui. Tá? Então, mas eu vou fazer ela, vocês vão ver. Eu vou fazer os mesmos passos da anterior. Tá legal? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar para fora os termos que não dependem de x, que é o r-1 fatorial e o p elevado a r, tá? Ok? E vou chamar esse 1 menos p aqui de q, tá legal? Então, vamos colocar isso daqui para fora. Então, isso aqui vai ficar... cadê? P elevado a r, x não, r menos 1 fatorial, somatório de x indo de r a mais infinito, eu já vou deixar esse meu ET aqui,
nessa forma assim para eu enxergar ele melhor. Tá? O E elevado a tx é a mesma coisa que E elevado a t elevado a x, certo? E aí aqui a gente tem x menos 1 fatorial, x menos r fatorial, q elevado a x menos r. Ok? Tudo bem aqui? Qual é o próximo passo aqui que a gente tem que fazer? Qual foi o passo que a gente fez da outra vez? A gente vai fazer uma mudança de variável, certo? Muito bem. Ó. Então, eu vou chamar isso aqui, eu vou chamar o meu j de x menos r. Isso. Não, eu entendi. Eu entendi o que você falou. Consequentemente, o meu x vai ser igual a j mais r. É a mesma coisa que o anterior, tá? Tá tudo igual. A única diferença é que tem esse termo a mais aqui, mas não tem problema, trabalha normal com ele. Tá? Você vai ver que tudo vai simplificar aqui no final. Então vamos continuar. Isso aqui vai ficar P elevado a R, R menos 1 fatorial, somatório igual ao anterior. O J vai de 0 até mais infinito. Agora vamos ver aqui, né? Aqui vai ficar como? ET E elevado a T elevado a X. Vai ficar E elevado a T elevado a J mais R. Estão vendo? Esse X aqui vai ser J mais R. Esse x menos 1 aqui vai ser j mais r menos 1. Esse x menos r vai ser j fatorial. E esse x menos r aqui vai ser j. Então, eu vou substituir todo mundo aqui. Vai ficar ET j mais r. Aqui vai ser j mais r menos 1 fatorial sobre j fatorial. E tudo isso aqui multiplicando Q elevado a J. Ok até aqui? Está igualzinho ao anterior, exceto que tem esse termo aqui. Ó. Tá legal? O que eu vou fazer agora? Vocês concordam que eu posso colocar E elevado a T elevado a R para fora do somatório? Esse R aqui eu posso me livrar, colocando para fora do somatório. É o que eu vou fazer. E olhem o que vai sobrar aqui. Vai ficar E elevado a T elevado a J. Posso juntar isso com esse cara aqui? Posso, né? Então, eu vou juntar esse ET aqui com esse Q e esse R que está sobrando eu vou colocar fora. Ok? Enquanto eu faço isso, estão vendo essa razão aqui? É exatamente a anterior. Então, eu já vou simplificar isso aqui para fazer exatamente isso aqui. Ó. Tá legal? Eu vou fazer tudo isso num passo só para economizar quadro aqui, tá legal? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Então vamos colocar tudo isso aqui aqui. Estávamos aqui, vamos descer um pouquinho, então m de t é igual. A gente estava lá fora com p elevado a r, r menos 1 fatorial. Agora eu vou colocar fora um ET elevado a r, certo? Coloquei esse cara aqui fora. O que vai ficar dentro do somatório? Somatório de j indo de 0 a mais infinito, de j mais r menos 1,
J mais R menos 2 até J mais 1, que é o que já dava no outro também. E falta só juntar aqui o ET vezes o Q elevado a J. Ok? Está exatamente igual ao anterior, só que tem um ET aqui e tem esse ET aqui fora. Mas o somatório é o mesmo do anterior. Tá? Então, é como se eu tivesse com uma situação em que essa aqui, esse é o meu novo P, certo? Quando eu olho para cá, né? Cadê aqui, ó? Quem é meu P aqui? Esse P que está aqui, que vai aparecer aqui embaixo, vai ser todo esse cara aqui. Todo esse daqui, tá? Só que aí vai aparecer uma pequena restrição aqui, porque aquele somatório só é verdade quando isso daqui, tá? Quando esse carinha daqui, ó, é menor do que 1. Tá? Eu vou assumir isso. Mas ele não é, tá? Ele é qualquer coisa. Eu vou fazer agora o resultado assumindo que isso é verdade. Isso vai gerar uma restrição aqui no nessa minha conta. Então, quanto vai dar isso daqui? Peraí. Isso aqui tudo vai dar o que está lá fora, né? P elevado a R, R menos 1 fatorial, ET elevado a R, aí, vezes. Aí vamos lá. O que vai aparecer aqui? Esse carinha aqui, né? Esse é o nosso K. Esse aqui eu posso escrever que esse daqui é o nosso K. Então, ele vai ser aqui o nosso K fatorial. R menos 1 fatorial. Sobre 1 menos o que está... cadê? O que está aqui dentro. Então, vai ficar 1 menos ET que tudo isso daqui elevado a R menos 1 mais 1. Ok até aqui? E agora sim eu tenho uma restrição. Eu só consegui usar esse resultado aqui porque eu estou assumindo que ET vezes Q é menor do que 1. Já apareceu essa restrição. Vou colocar só no final. Tá? Vamos simplificar isso daqui, né? Quem é esse carinha aqui? Quem é esse carinha aqui? Isso aqui é 1 menos ET vezes 1 menos P. Ok? Tá legal? Na verdade, não vai simplificar praticamente nada aqui, né? O que vai acontecer só é que vai cortar esse menos 1 aqui com esse 1 aqui. É a única coisa. Tá? E vai cortar esse cara aqui também. Peraí. Vai cortar esse com esse daqui. Eu vou colocar esse P e esse ET aqui juntos. Tá? Então, vamos ver o que vai ficar aqui. Vai ficar P, ET, isso elevado a R. Só que como embaixo também está elevado a R, eu vou escrever assim. 1 menos ET, 1 menos P. Tudo isso elevado a R. E a restrição que eu disse que a gente tinha, né? É essa restrição aqui, ó. ET
1 menos P tem que ser menor do que 1. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? O numerador, P vezes ET elevado a R. Então, está aqui. O denominador, 1 menos ETQ, 1 menos ETQ elevado a R. Ok? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Essa conta não foi tão difícil quanto a da hipergeométrica, vocês têm que admitir. Tá? Ela não é uma coisa legal de se fazer, né? Tem coisas mais interessantes na vida do que fazer essas contas aqui. Mas, dado que vocês já viram na hipergeométrica, dá para digerir essa aqui mais fácil. Então, aqui está a demonstração disso. Tá? Então, da onde vem essas duas aqui? É só derivar essa que a gente acabou de encontrar. Você deriva e depois faz t igual a zero, você vai ter esperança. Deriva uma segunda vez e faz t igual a zero, você tem esperança de x ao quadrado. Depois é só fazer esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x, que você vai ter a variância. Ok? Muito cuidado, tá? É só assim, não esqueça que para achar o segundo momento, você deriva duas vezes, depois você aplica o zero. Se você derivar uma vez, aplicar t igual a zero e for derivar de novo, vai dar zero, tá? Então, lembrem que você só aplica o t igual a zero quando você já derivou o número de vezes que você queria, tá? Ok? Eu tinha dito para vocês fazerem, eu acho que esses aqui, né? Vocês chegaram a tentar fazer esses exemplos aqui? Não? Que ótimo. Vamos montar eles, tá? E depois eu dou a intuição da Poisson. Pois é, eu tinha pedido? Essa é uma boa pergunta. Eu tinha pedido? Não sei. Não lembro. Pode ser que eu não tenha pedido, né? Vamos fazer o seguinte. Vou dar uns minutinhos só para vocês montarem isso daqui, tá? Até onde eu sei, slides não estava até esse ponto. Tá bom, Eduardo. Então, me perdoe. Eu parei aqui, eu parei nessa conta aqui. É que eu fui e voltei, né? Mas não tem problema. Peguem aí um pedaço de papel, tá? E tentem montar esses exercícios aqui, tá? O mais importante não é para mim, nesse momento, fazer a conta do fatorial e tal. Eu quero que você monte para mim a probabilidade que está sendo pedida aqui no exemplo 7 e aqui no exemplo 8, e também está pedindo uma esperança aqui. Eu quero que você me diga como que fica isso usando a distribuição binomial negativa, tá? Então, essa primeira aqui é, joga-se um dado equilibrado, qual é a probabilidade de serem necessários dado equilibrado? O que seria um dado equilibrado, né? Esse é um sinônimo para dado honesto, tá? Então, ele está perguntando o seguinte, qual é a probabilidade de ser necessário 10 lançamentos até a terceira ocorrência de um 6, tá? Isso aqui é quando você está jogando o War, jogando o jogo da vida, jogando aqueles jogos antigos lá, né? E aí você está preocupado em saber se você vai vencer, não vai vencer, você calcula essas probabilidades aqui, tá? Tentem escrever aí. Tá? Não precisa fazer o produto final das coisas, pode deixar indicado, mas tenta fazer o que seria essa probabilidade aqui, tá? No segundo caso, deseja-se produzir 5 peças boas em uma máquina. Opa, aqui está errado, tá? Não é que dá fabrica não, né? É que fabrica 20% de peças, esse dá aqui está sobrando, tá? Que fabrica 20% de peças defeituosas. Qual é a probabilidade de ser necessário fabricar 8 peças para se conseguir as 5 peças boas?
e qual é o número esperado de peças a serem fabricadas até que esse objetivo seja alcançado. São coisas diferentes, né? Uma é a probabilidade de você precisar fabricar 8, e a outra é quantas você esperaria fabricar até conseguir 5 peças boas. Tá? Tentem fazer aí e a gente já monta. A função de probabilidade da hipergeométrica, da binomial negativa, tá? É essa daqui, né? Tá? Então, combinação de x menos 1, r menos 1, r menos 1, p elevado a r, 1 menos p elevado a x menos r. Essa é a função de probabilidade. E aqui é a esperança e variância, que a gente tinha visto. Quer dizer, que eu comentei. Então, tentem fazer aí, que eu já faço no quadro. Enquanto isso, deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Não, ninguém escreveu nada. Quem conseguir terminar, não precisa postar a resposta não, mas só escreve para mim que acabou, tá? Ok, obrigado, Juliano. Tá, eu já vejo quanto é que é a resposta, não sei de cabeça aqui, tá? Mas eu coloco ali e a gente vê se bate. A única que eu sei de cabeça é essa aqui. O número esperado aqui no exemplo 8, que dá para fazer de cabeça. Mais alguém conseguiu? Pelo menos montar? Sim? As duas? Tá bom. Tá, vou dar mais um minutinho só para quem está terminando de montar. Vocês viram que no 8 ali, a gente está falando de peça boa, tá? Aquele 20% que está ali está associado à chance de produzir peça ruim, tá? Cuidado para não se confundir, que eu acho que a única coisa que tem ali que pode gerar uma confusão é essa, tá? Quem é o sucesso? No exemplo 8. Ele pode confundir.
Isso, né? Quem é o P aqui, né? A grande pergunta é quem é o P no exemplo 8. Se você errar o P do exemplo 8, você vai errar a questão toda, né? Vai chegar longe da resposta. Professor, Oi? eu só fiquei com uma dúvida em relação ao R. O R são os meus lançamentos? Não. Não são lançamentos. Olha só. Vamos voltar aqui, ó. Olha o que é o R. Lê ali o que está em negrito. É o número de sucessos que você quer observar. Então, a variável aleatória é o número de ensaios, é o X. Só que o R é quantos sucessos você quer observar. Certo? Então, ali, ó, podemos fazer? Posso ir fazendo aqui, que eu vou tirando a tua dúvida enquanto eu faço? Alguém precisa de mais tempo ou não? Alguém quer mais tempo ou não? Não? Deu tempo. Então vamos. Exemplo 7, né? Joga-se um dado equilibrado, qual é a probabilidade de serem necessários 10 lançamentos até a terceira ocorrência de um 6? Então, vamos lá. Deixa eu chegar aqui no MT. Corta aqui, exemplo 7. Tá? Quem é o nosso X? É o número de lançamentos. Eu vou simplificar aqui. O número de lançamentos do dado, né? Até observarmos a face não, né? Quantas faces? 6? 3. Até observarmos 3 faces 6. Ok? Então, a minha recomendação aqui vai ser: vamos pensar nos valores possíveis, sempre defina a sua variável x, tá? Para logo em seguida você definir a distribuição dela. Ok? Vamos pensar. Qual é o menor valor que x pode assumir? 3. Todo mundo está vendo que é 3? Pergunta, pode ser uma geométrica? Não pode ser uma geométrica, porque se começa no 3, né? Assim, eu estou dando só dicas para vocês, né? Você tem uma distribuição que começa no 3. Você não aprendeu nenhuma distribuição de probabilidade ainda na vida, aqui nesse curso pelo menos, que começasse no 3, certo? A única distribuição que vai permitir isso para você é a binomial negativa, mas nenhuma. Todas as outras vão começar ou no 0 ou no 1. Ok? Isso é só uma dica tipo de cursinho, né? Cursinho pré-vestibular, aqueles terceirão da vida, né? Aí tudo bem. Mas não é esse nosso objetivo aqui, tá? Não é passar numa prova de cursinho. A gente tem que entender o que está fazendo. Então a minha sugestão é: você já sabe que começa em 3 e vai até mais infinito. Você já definiu a sua variável aleatória x. Com isso que está aqui, falta só uma informação. Esses lançamentos são independentes do dado? Não diz. Não diz. O que a gente vai fazer se não diz? Eu vou assumir que é, tá? Porque se não for, eu não tenho como fazer nada nesse exercício, tá? Então eu vou assumir que o lançamento desses dados aqui, esses lançamentos são independentes. Com isso, eu tenho que x é uma binomial negativa com que parâmetros? Quem é o R? 3. E quem é o P? 1/6. Por que 1/6? Porque é a probabilidade de sucesso em cada lançamento. Quem é o meu sucesso? Obter a face 6. Se o dado é honesto, a probabilidade de sair a face 6 é 1/6. Ok? Com isso daqui, eu só tenho que ver a probabilidade que ele pediu. Qual é a probabilidade de precisar 10 lançamentos?
Então, ele está pedindo para a gente, simplesmente, quem é o f de 10. Ou seja, probabilidade do número de lançamentos ser exatamente igual a 10. Tá? Eu vou deixar montado, eu não vou botar a resposta aqui, mas isso aqui vai ser combinação de x menos 1, que é 9. Né? Combinação disso, R menos 1, R menos 1. Quem é o R é 3. Então, isso aqui vai ser combinação de 9, 2 a 2. Certo? Vezes o P, que é 1/6, elevado a R. Eu tenho que ter 3 faces 6, né? E o que é 1 menos P? São as outras faces. E elas vão acontecer quantas vezes? 10 menos R. Quem é R é 3, então isso aqui vai ser 7. Todo mundo entendeu? Então vamos fazer agora a segunda. Exemplo. Professor, Oi. daria para calcular se o dado é honesto ou não, dado que eu sei a probabilidade? Pois é, isso é fazer estatística, né? Você observa esse experimento aqui e imagina que você faz esse experimento várias vezes, certo? E as probabilidades que você obtém começam a não bater com o que seria esperado pela binomial negativa. Você começa a ter evidência que seu dado não é equilibrado. Você pode fazer um teste de hipóteses para detectar se seu dado é observado a partir de uma binomial negativa. Tem maneiras mais fáceis, dá para fazer isso a partir de uma binomial, ao invés da binomial negativa, mas é possível. Se essas probabilidades aqui não se mantêm, tá? Por exemplo, você vai lá e simula uma vez isso, ok? Aí você simula outra vez isso, esse experimento, jogar o dado até sair 3 vezes a face 6. Você faz isso 100 vezes, ok? E aí você calcula a proporção de vezes em que aconteceu esse evento aqui. Precisar de 10 lançamentos para observar a terceira a face 6. E aí, se essa proporção estiver muito longe dessa probabilidade aqui, ó, pode ser uma evidência de que o seu dado não é honesto. Tá? Mas é difícil você ter um dado não honesto, né? Então, ainda acho que mesmo que você encontrasse evidência, poderia ser pelo acaso. Mas como estatística, como inferência estatística, dá para fazer um teste assim. Com o que você vai aprender no quarto período, você vai conseguir fazer isso. Tá? Respondido? Ok? Então tá bom. Vamos para exemplo 8. Deseja-se produzir 5 peças boas em uma máquina que fabrica 20% de peças defeituosas. Aí vamos lá. Qual é a probabilidade de ser necessário fabricar 8 peças para se conseguir as 5 peças boas? Ele está preocupado aqui numa variável aleatória que é número de peças fabricadas, né, até se conseguir 5 boas. Todo mundo concorda? Essa é a variável que ele está interessado. Então, a nossa variável aqui vai ser número de peças fabricadas até serem produzidas 5 boas. Ok? Sempre faça isso, tá? Sempre escreva a variável aleatória. Faz muita diferença você escrever ela para depois você identificar a distribuição. Qual o menor valor que x pode assumir? 5, né? Então, isso aqui já é uma grande dica, de novo, de que isso daqui é uma binomial negativa. A gente vai assumir que essas peças são produzidas de forma independente, que não está dito aqui, mas às vezes é o que acontece. Você pega exemplo de livro, coisas assim, eles não dizem,
E no mundo real, ninguém vai dizer para você se as coisas são independentes ou não. Você que vai ter que se preocupar com isso. Você vai ter que olhar e pensar: será que eu posso assumir independência? Se você assumir independência, pode utilizar a binomial negativa. Tá? Então, é uma binomial negativa que o R é igual a quanto? Quem é o nosso R? 5. E agora aqui é que não pode bobear, tá? Aqui, quem é o nosso sucesso? O nosso sucesso aqui, não digo a probabilidade de sucesso. Quem é o sucesso, né? O evento sucesso é produzir uma peça boa. Todo mundo concorda? Eu tô contando quantos ensaios de Bernoulli são necessários até a ocorrência do quinto sucesso. Ok? Então, essas 5 boas aqui são 5 sucessos. Eu preciso da probabilidade de uma peça boa ser produzida. E essa probabilidade é 4/5. O erro comum aqui é utilizar 1/5. Tá legal? E aí é pedido aqui 2 coisas. Primeiro, uma probabilidade. Qual é a probabilidade de precisar fabricar 8? Então, a primeira coisa que ele quer é o f de 8. Que é a probabilidade de x igual a 8, que vai ser combinação de 7, 4 a 4, né? Porque é 8 menos 1, 5 menos 1. Aí depois o P, que é o sucesso, 4/5 elevado a R. E o R é 5. E o 1 menos P, que é a probabilidade do fracasso, né? Elevado ao número de fracassos que teriam que acontecer nesse caso aqui, que é x menos R. Então, é 3. Ok? Todo mundo entendeu? E agora só falta o seguinte. Ele está pedindo, olha só, preste atenção nisso. Ele sempre que aparecer a palavra esperado, é porque tem uma variável aleatória no texto. Então, ele quer o número esperado do quê? Peças a serem fabricadas até que esse objetivo seja alcançado. O que é o objetivo ser alcançado? 5 peças boas serem produzidas. Então, o que ele está pedindo aqui é o valor esperado da variável aleatória x, que é número de peças produzidas até se observar 5 boas. Então, ele quer simplesmente esperança de x. E a esperança de x, a gente sabe que é R sobre P. Tá? Então, o nosso R é 5 e o nosso P é 4/5. Então, isso daqui dá 25 sobre 4. Ok? Esse é o nosso número esperado de peças que você precisaria para obter uma peça, para obter 5 peças boas produzidas. Ok? Dúvidas aqui? Tranquilo? Então, assim, a gente está numa parte agora da matéria que qual é o grande objetivo que você vai ter, a grande dificuldade que você vai ter nessa parte Professor, da matéria. Oi, diga. a minha pergunta é a seguinte: se falasse que a probabilidade de fracasso era 10%, a gente assumiria, mesmo assim, o sucesso 4/5? Não, se a probabilidade de fracasso fosse 0,1, a de sucesso seria 0,9. Ah, nesse caso a gente assumiu 4/5 porque dá a mesma coisa que 0,8, né? Isso, exatamente. Tá, O show. 4/5 é o complementar do 0,2. Entendi. Ok? Ok, entendi. Tá, tem que tomar cuidado com essa parte aí, tá? Bom, o que eu estava falando para vocês. Por exemplo, eu vou dar um teste daqui, eu falei no comecinho da aula, na semana do dia 27. Quando a gente está nessa parte da matéria,
A gente já passou pela definição do que é função de probabilidade, função acumulada, valor esperado, você sabe tudo isso. A gente agora está vendo modelos probabilísticos. Então, qual é a grande questão aqui? É você olhar para um problema e tentar identificar um modelo teórico que se associa à variável aleatória que você está estudando. Vocês aprenderam aqui Bernoulli, binomial, hipergeométrica, geométrica, binomial negativa e vão aprender Poisson, certo? Essas aí vão ser as variáveis, são os modelos probabilísticos que você vai olhar para os seus dados e pensar qual deles que eu poderia utilizar para modelar minha variável aleatória. Entenderam? É disso que se trata essa parte da matéria que a gente está agora. Então, isso aqui é o essencial. Identificar a variável aleatória e o modelo que você vai dar para ela. Isso aqui é um modelo probabilístico. Uma distribuição de probabilidade é um modelo probabilístico. Depois que você modelou o X, o resto é consequência. O resto é aplicação de fórmula. Todo mundo entendeu? O importante aqui, que é definir o X e a distribuição, guardem isso, tá? Depois vai ser a mesma coisa no caso contínuo. Você vai olhar para o problema e vai tentar pensar numa distribuição. Então, a partir de agora, é tudo aplicado, tá? Então, nesse teste, provavelmente, todas as questões vão estar com alguma situação em que vocês têm que enxergar o modelo. O Júlio perguntou se vão ser independentes. Eu estou assumindo aqui que são ensaios independentes. Por quê? Porque vocês têm que ter em mente essas definições aqui. Ó. Definição da variável aleatória que tem uma distribuição binomial negativa. Número de ensaios de Bernoulli independentes necessários até que ocorra o R-ésimo sucesso. Ok? Você vai ter que olhar cada um. Cada um tem a sua característica. Na hipergeométrica, cada retirada da população não é independente uma da outra. Tá? Porque a gente faz aquilo sem reposição. Então, depende do modelo. Mas, geométrica, binomial negativa e binomial, todos assumem independência. Ok? Entenderam? Vocês têm que saber isso aqui, ó. Essas coisas que estão em negrito aqui, ó, vocês têm que saber. Tá? Só pegar mais um aqui, ó, geométrica, tá? Tá em negrito aqui, ó, vocês têm que saber. Essas coisas aqui é que são importantes. Bernoulli, eu falei de Bernoulli também. Tá? Lá no comecinho eu falei o que era ensaio de Bernoulli e depois a distribuição de Bernoulli. Depois você dá uma conferida. Ok? Podemos avançar? Não, mas é que na Bernoulli é uma só. Na Bernoulli não tem sentido falar em independência, porque é só uma. Tá? Ok, pessoal? Eu vou gastar o tempo que a gente tem agora aqui para falar de uma distribuição que é muito importante. Tá? É a distribuição Poisson. Tá? Essa distribuição aqui, vocês vão usar para modelar muita coisa. Muita coisa na vida de vocês. Eu garanto que das distribuições discretas, eu acho que ela é a mais utilizada para modelar fenômenos por aí. Por exemplo, os casos do Covid. Tá? Tem milhares de pessoas aí fazendo modelos de contagem como esse aqui, uma Poisson. Tá? Quais são as situações em que você tem que você vai poder utilizar a distribuição de Poisson? Tá? São situações em que você tem um problema, onde você deseja modelar o número de ocorrências de um determinado evento durante um intervalo de tempo ou espaço. Então, vou pensar aqui no tempo, tá? Número de pacientes que chegam numa emergência no hospital todas as noites, de meia-noite às 6. Tá? Outra, número de casos do Covid diários. Outra, número de casos de dengue na terceira semana do ano. Ok? Você sempre vai ter uma contagem delimitada num espaço de
tempo ou espaço. O espaço de espaço é ótimo, né? Num intervalo de tempo ou num espaço, tá? Então, por exemplo, como é que você pensaria isso aqui no espaço? Número de ervas daninhas numa área de 100 metros quadrados. Ok? Número de assaltos que acontecem no bairro de Copacabana. Copacabana é um bairro que pode estar delimitado por uma região fechada. E você fala assim, eu vou contar todas as ocorrências de assalto que acontecem lá dentro. Tá? Quantos assaltos eu posso ter em Copacabana num mês? Infinitos, né? Aliás, no Rio de Janeiro, né? Você pode ter infinitos assaltos. Uma pessoa pode ser assaltada 30 vezes se ela der, né? Se ela estiver lá na rua lá com o celular na mão, tem grande chance disso acontecer, né? É triste, mas pode acontecer. Você pode ser assaltado várias vezes no mesmo dia, né? Então, assim, a grande questão aqui são contagens, é trágico, né? Mas é verdade. São contagens que não têm um limite superior. Eu posso ter zero, tá? Não posso ter números negativos, mas eu não tenho que me preocupar a priori qual é o maior valor possível dessa contagem, porque pode ser qualquer número, tá? Então, por exemplo, imagina assim, quantos casos de dengue eu posso ter, não, quantos casos de Covid eu posso ter entre os moradores de Copacabana? Quantos casos de Covid eu posso ter entre os moradores de Copacabana? Qual é o maior valor possível que eu posso ter? Pois é, quantos moradores tem em Copacabana? Não sei, tá? Mas vocês concordam que o número máximo que eu posso ter é o número de habitantes, né? Lá de Copacabana. Mas vocês concordam que esse número vai ser bem grande? Tipo assim, eu sei que vivem muito mais de 50 mil pessoas em Copacabana. Esse número já mudou há muito tempo. Antigamente eu sabia. Mas são muitos mils aí, tá? 400 mil? Tem chance de ser. Não sei se chega isso tudo não, tá? 400 mil, será que é quase 10% da população tá lá? O Rio de Janeiro tem 6 milhões e pouco, né? Não sei se é isso tudo, tá? Mas eu acho que Campo Grande tem umas 200 mil pessoas. Eu não sei, as coisas mudaram, tá? Eu sabia esses números há 20 anos atrás. Logo que eu cheguei no Rio aqui, há 18 anos atrás, eu sabia essas coisas. Eu estudei esses dados desse tipo aqui quando eu cheguei no Rio para dengue. Mas eu já esqueci tudo e os dados mudaram também. Não tinha nem 6 milhões de pessoas na época, era 5 e alguma coisa, agora já passou de 6. Enfim, é muita gente, né? É muita gente. Então, assim, vocês concordam que, segundo o Google, 150 mil? Tá bom, tá ótimo. Se Copacabana tem 150 mil pessoas, se você fosse botar uma distribuição que é número de pessoas com Covid dentre as 150 mil pessoas que tem em Copacabana, se você assumir independência, você teria uma binomial com N igual a 150 mil. Concordam? Eu teria número de casos em 150 mil possíveis. Tá? Então, vocês estão vendo, é 150 mil mais ou menos, né? Deve ter um pouquinho mais. Uma binomial com N igual a 150 mil, você ia ter que fazer uns fatoriais bizarros. Tá? Imagina se alguém pedisse para você uma probabilidade de eu ter, sei lá, 10 mil casos em Copacabana. Você ia ter que fazer uns fatoriais bizarros que provavelmente não iam rodar no R. Tá? Talvez até rodasse, que o R é um pouquinho esperto, mas se você vai fazer na mão essa conta, você não consegue. Com calculadora, você não consegue. Porque iam ser tantos produtos que ia dar mais infinito sobre mais infinito a sua conta lá. Você não ia conseguir fazer a combinação. Tá? Existe uma distribuição melhor do que a binomial para esses casos, que é a Poisson. Você pode delimitar por área ou você pode delimitar por tempo simplesmente. Tá? Então, ao invés de eu pensar em Copacabana como uma região, eu poderia pensar em Copacabana só como um limite que eu vou considerar no tempo, do tipo, quantos casos eu posso ter em Copacabana em uma semana? Certo? Pensando no tempo. Como é que eu poderia ter um problema só do espaço? Aquele que eu falei para vocês. Número de ervas daninhas numa região de 100 metros quadrados. Tá? Isso aí, no pessoal que trabalha com agronomia, tem essas coisas.
Tá? Número de formigueiros ou de aqueles cupinzais, né? Sei lá como é que chama aquilo, onde vivem os cupins, né? Quantos que você tem daquilo acontecendo numa região de não sei quantos hectares, tá? Tudo isso você vai poder utilizar a distribuição Poisson. Então, esse é o nosso objetivo. Então, como eu já disse, né, esse número de ocorrências você vai assumir que não está limitado, ele pode ser qualquer número inteiro não negativo, tá? E o modelo binomial pode não ser apropriado nessas situações que a gente vai estar falando aqui, tá? Então eu vou colocar agora algumas suposições para vocês e vou fazer um exemplo para vocês entenderem mais ou menos, eu vou tentar ilustrar isso no quadro, disso aqui acontecendo, tá? Então a primeira coisa que a gente vai pensar é a seguinte, vamos pensar aqui no Rio de Janeiro, todo mundo aqui anda de metrô aqui na cidade? Vocês já andaram de metrô? Todo mundo já andou, né? Alguém anda direto de metrô? Saudades é ótimo, né? Bom, óbvio, nem sempre é óbvio, né? Eu cheguei aqui no Rio, eu já morava aqui há 1 ano e meio, mais ou menos, a primeira vez que eu entrei no metrô. Porque eu tinha medo, tá? Quando eu cheguei aqui no Rio, eu tinha medo de tudo aqui, né? Que a gente escutava história, né? Que no Rio de Janeiro tacavam fogo em ônibus, que acontecia de tudo, não sei o quê. Aí depois eu fui descobrir que era tudo verdade, né? Inclusive, quando eu cheguei aqui no Rio, foi uma época que estava tendo muito isso, em 2002, né? Estava tendo muito negócio de tacar fogo em ônibus, e eu vi muita coisa aqui logo que eu cheguei. Eu dei muito azar também, eu vi muita coisa, eu vi mais do que a média até, em 2002. Mas, em resumo, eu tinha medo de andar de metrô, tá? E, às vezes, eu podia andar de metrô, eu morava perto de uma estação do metrô, e eu não entrava no metrô. O dia que eu entrei, eu falei, bom, até que não é tão ruim assim, porque eu andava de ônibus direto e via muita coisa em ônibus também. Então, eu acabou que mudei, né? Pois é, eu estava lá em Copacabana quando teve o gol do Ronaldo lá em 2002, aliás. Depois outro dia eu conto para vocês em off, quando não estiver gravando. Depois eu vou cortar essa parte aqui, tá? Do vídeo aqui para não ficar no YouTube, né? Mas enfim, depois a gente conversa sobre isso. Seguinte, tudo isso que eu quero falar para vocês é para dizer, imagina que você está na estação da Carioca, exatamente às 6 da tarde. O que vocês acham? Uma estação vazia ou uma estação cheia na Carioca às 6 da tarde? Entupida, né? Entupida. Vamos imaginar que isso daqui é a linha do tempo. E você considera a linha do tempo indo de 6 da tarde até às 7. Ok? Eu vou analisar essa 1 hora aqui. Vai ser a minha delimitação. E eu vou começar a contar o número de pessoas que chega na plataforma da estação da Carioca. Então eu vou botar um contador ali na escada rolante, ali naquelas escadinhas dos dois lados, e vou contar quantas pessoas estão chegando. Tá legal? E aí as pessoas começam a chegar. Imagina que cada vez que eu botar uma setinha aqui vindo de cima, é uma pessoa vindo por uma escada rolante, quando eu botar uma setinha por baixo, é a pessoa vindo pela outra escada rolante, tá? Então as pessoas estão chegando. Várias pessoas chegando pela escadinha de cima, e essas setinhas apontam um instante de tempo em que elas estão chegando, certo? Por outro lado, tem outras pessoas chegando pelo outro lado. Ok? É claro que isso aqui não representa a realidade, né? Porque quantas pessoas que vocês acham que devem descer na plataforma por minuto? Quantas vocês acham que devem descer por minuto nesse horário do rush aqui? Imagina você parado, olhando para a escada rolante e conta quantas pessoas chegam na plataforma em 1 minuto. Tenta se imaginar lá naquele lugar, 1 minuto de escada rolante descendo. Né? É praticamente umas, sei lá, no mínimo umas 5 pessoas, eu acho, por segundo chegando. 4, 5 pessoas por segundo, eu chutaria no mínimo, certo? Para não ser tanto assim, eu vou colocar aqui 300, tá? Eu vou colocar, peraí,
Eu vou assumir que estão chegando 300 pessoas. Peraí, isso, por minuto, ok? Eu sei que tem situações do trem, outras estações na cidade, que essa situação pode ser ainda mais drástica, tá? Mas vamos assumir essa daqui. 300 pessoas por minuto chegando na plataforma, tá bom? Nesse horário do rush que está insuportável ficar lá. Agora eu vou começar a fazer as minhas suposições. O meu objetivo aqui vai ser contar essas pessoas, tá? Então vamos lá para o slide. Primeira coisa, as ocorrências desses eventos em intervalos disjuntos de tempo são independentes. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se eu pegar esse intervalo aqui de tempo, certo? Desse instante aqui até aqui, as pessoas que estão chegando aqui não têm relação nenhuma com as pessoas que estão chegando em qualquer outro intervalo de tempo que eu pegue que seja disjunto. Não precisa ter o mesmo tamanho, só quero dizer que não tem interseção. Esse intervalinho de tempo aqui, as pessoas que estão chegando são independentes dessas. Certo? Poderia ser também uma coisa bem mais precisa, do tipo assim, se eu pegar um intervalinho mínimo aqui e o intervalinho mínimo seguinte, essas pessoas que chegam aqui são independentes. Isso é uma coisa forte, tá? Porque, por exemplo, imagina que tem uma escola que fica ao lado da estação, ali alguma faculdade ou uma escola, que solta todo mundo às 6h15. Provavelmente vai começar a chegar uma galera aqui no meio e eles não são independentes, porque se chegou o primeiro cara aqui, provavelmente aumenta a chance de chegar o próximo. Mas eu vou assumir independência. Ok? Todo mundo entendeu isso? É a simplificação da realidade. Eu vou assumir que todas essas pessoas que estão chegando no metrô ocorrem de forma independente. Tá bom? Essa foi a primeira suposição que eu fiz. Segunda suposição que eu vou fazer. As ocorrências em um determinado intervalo de tempo, tudo que eu falo aqui, tempo ou espaço, é porque depende do problema, tá? Eu estou pensando no tempo por enquanto. Todas as ocorrências que acontecem num intervalo são proporcionais ao comprimento do intervalo. O que eu quero dizer com isso? Esse intervalo aqui é menor do que esse, certo? Esse intervalinho de tempo que eu separei aqui, ó, é menor do que esse intervalo de tempo aqui, concorda? Essa suposição está me dizendo o seguinte: se esse intervalo de tempo é menor do que esse, eu espero que venham menos pessoas aqui do que aqui. Entenderam? Então, por exemplo, se eu dividir esse meu horário aqui em 2 pedaços, de 6 às 6h30 e de 6h30 às 7, eu vou esperar que as ocorrências que acontecem nos primeiros 30 minutos, tá? E que acontecem nos outros 30 minutos, que a probabilidade de eu observar, por exemplo, 500 pessoas aqui e 500 aqui tem que ser igual. Essa probabilidade tem que ser a mesma. E se eu separar, por exemplo, um intervalo de 1 minuto e um intervalo de 2 minutos, eu vou esperar no intervalo de 2 minutos o dobro de pessoas do que eu esperaria no de 1 minuto. Entenderam isso? Então, uma outra maneira de enxergar. Quantas pessoas eu estou esperando por minuto? 300. Em qualquer minuto que eu pegar aqui, eu vou esperar quantas? 300. Além disso, se eu pegar um intervalo de 10 minutos aqui dentro, qualquer intervalo de 10 minutos, quantas pessoas eu vou esperar observar nesse intervalo de 10 minutos? 3.000. Entenderam isso? É uma suposição razoável? O que vocês acham? Pensando ali no horário do rush na estação da Carioca. Se você está assumindo isso, você está dizendo o seguinte: será que o número de pessoas que chegam mais perto de 6 horas, tá, é parecido com o que chega mais perto de 7 horas? O que vocês acham? Qual que chega mais gente, vocês acham? Mais perto de 6 ou mais perto de 7? Se você respondeu para mim que acha que mais perto das 6 é maior,
você está dizendo que essa suposição aqui não é válida. Tá entendendo? Porque eu tenho que esperar a mesma quantidade em qualquer intervalo de mesmo tamanho. Se eu pegar de 6 a 6:10 e de 6:50 a 7, eu tenho que esperar o mesmo número de pessoas. Tá? Professor, Oi? não são muitas simplificações, não? Oi? Assim, não são muitas simplificações, não? Não teria que ter um cálculo de erro? Não, então, vamos lá. Vocês acham que pode ter algum intervalo em que isso seja válido nesse dia aqui? Será que de 6 a 6:30 é verdade que é mais ou menos homogêneo o número de chegada de pessoas? Talvez de 6 a 6:30 sim. Então, de 6 a 6:30 você poderia assumir essa suposição. De 6 a 7 não. Tá? Então, assim, é a mesma coisa. Pois é, de meia-noite a 5 é zero, né? Porque está fechado o metrô. Mas de 6 da manhã até as 7 da manhã, não sei, pode ser. Né? Agora, imagina ao longo do dia. Imagina pegar o metrô de 6 da manhã até a meia-noite. Com certeza isso não vai ser verdade. Vai ter alguns horários do dia em que você vai ter 10 minutos que vem muita gente e vai ter horários do dia em que em 10 minutos não vem ninguém. Concorda? Imagina como é que deve estar a estação da Carioca às 11:30 da noite. Ela deve estar bem vazia, certo? Mas aí o que acontece? A gente tem modelos mais complexos que modelam quando as coisas variam, tá? Por enquanto, aqui em Probab 1 e Probab 2, vocês aprendem a situação onde isso não varia. Depois, vocês aprendem situações em onde isso varia. Tá legal? Mas é uma suposição. O que dá para fazer isso é você delimitar um intervalo de tempo onde você considera que é homogêneo. Tá? Ou então você relaxa essa suposição. Pensa assim, tá bom. Não é bem igual, mas eu vou assumir que é mais ou menos igual. Tem dia que é, dia que não é, vou fazer isso. Ok? É mais ou menos assim que a gente faz na realidade. Tá bom? Então, 300 por minuto é a nossa referência aqui ao longo de todo esse intervalo aqui. Tá? E, por fim, a última suposição. Duas ocorrências não podem ocorrer ao mesmo tempo. O que significa isso? Não podem chegar duas pessoas aqui no mesmo instante. Tá? Essa suposição é mais fácil de se imaginar porque o tempo aqui é contínuo. Tá? Como o tempo aqui é contínuo, eu posso pensar assim, uma pessoa chegou às 6 em ponto. A outra, que desceu do lado dela na escada rolante, estava a 1 centímetro atrás. Então ela entrou na estação, na plataforma, às 6 horas e 0,001 milissegundos, ok? Mas eu não posso eu tenho que assumir que é impossível duas acontecerem no exato, tá, instante de tempo. Entenderam? Se você fizer essas três suposições, tá, que a gente fez aqui, vamos relembrar as três suposições. Ocorrências independentes, o valor esperado das ocorrências tem a ver com o tamanho do intervalo, então as coisas são proporcionais, e que as ocorrências não ocorrem ao mesmo tempo. Se você conseguir fazer essas três suposições aqui, é garantido, sem erro nenhum, que a seguinte variável aleatória aqui, ó, com essas três suposições, a variável aleatória número de pessoas que chegam na plataforma. Eita, espera só um pouquinho aqui, deixa eu apagar isso. Esse F aqui, plataforma entre. Gente, por que acontece isso no meu quadro aqui? Entre 18 e 19 horas, tá? Essa variável aleatória aqui, ela vai ter
distribuição Poisson com parâmetro. Sabe qual vai ser o parâmetro? Isso daqui, ó, a gente chama de taxa de ocorrência. Faz sentido, né? É uma taxa de ocorrência de eventos. Tantas pessoas chegando por minuto. Ok? Aí eu pergunto, se estão chegando 300 pessoas por minuto, quantas pessoas estão chegando em 1 hora? Não precisa nem multiplicar, mas me diga qual é o número, qual é o produto que você vai fazer. Exatamente, Daiane. 60 vezes 300. Eu vou escrever exatamente 60 vezes 300, porque o que importa é o raciocínio aqui. Então, vou colocar até em vermelho, que vai ser 60 vezes 300. E aí, o que é o importante aqui? O que é o 60? É o comprimento do intervalo. E o que é o 300? A taxa. Ok? Vamos pensar em unidades, né? Qual é a unidade disso? Se você multiplicar o comprimento do intervalo, é uma unidade de tempo, certo? O que é 60? São 60 minutos, concordam? 60 minutos. Vamos olhar aqui para a taxa. A taxa são 300 pessoas por minuto. Se você multiplica 60 minutos vezes 300 pessoas por minuto, é como se você estivesse cortando um minuto daqui com um minuto dos 60. Só para dizer que a unidade disso, produto disso aqui por 60 minutos, dá 18.000 pessoas. Não é pessoas por minuto. Vai dar pessoas, porque não é mais por minuto. Entenderam o que eu falei? Se você fizer 60 minutos vezes 300 sobre minuto, né, que na prática é como se fosse 300 por 1 minuto, né, você vai ter 18.000 pessoas no total. Ok? Então, o que está por trás do raciocínio da distribuição Poisson é isso aqui. Quando alguém fala para você assim, o número de pessoas que pegam o Covid numa semana segue uma distribuição Poisson. Quais são as suposições que as pessoas estão fazendo? Vamos tentar pensar junto aqui. Olhem para isso daqui e me digam, todo mundo que usa, eu vou dizer assim, eu vou modelar o número de pessoas que pegam Covid em uma semana no Rio de Janeiro. Tá legal? Em uma semana. O que essa primeira suposição está dizendo? Essas ocorrências são independentes. O que vocês acham? As ocorrências do Covid que aconteceram no primeiro dia da semana não tem relação nenhuma com as que aconteceram no final da semana. Se no começo da semana teve muitos casos, no final da semana não tem nada a ver com o começo da semana. Vocês acham isso razoável? Eu não acho muito razoável, ainda mais uma doença que é contagiosa, né? Provavelmente as ocorrências aqui têm total dependência uma das outras. Pode ser que o fato de ter tido muitos casos na segunda, reportados na segunda, depois os que você reporta na sexta, são das pessoas que tiveram contato com aquelas que tiveram reporte de dados na segunda. Aí tem um delay, tem um tempinho até as outras que estavam próximas a elas também reportarem. Então, se teve um pico na segunda, pode ter um pico na sexta. Enfim, o que importa é um pouquinho difícil aqui, tá? É uma suposição, mas é isso que você está fazendo se você supõe Poisson, tá? Outra suposição. Pois é, deixa eu ver o que o Eduardo comentou aqui. Mas se esse espaço é enorme, existe um ritmo de frequência entre as várias pessoas. Pois é, você pode discutir esse tipo de coisa, tá? Vai depender do fenômeno que você está estudando. Você tem que ter uma justificativa para mim para dizer que um número grande de ocorrências no começo da semana
Pois é. Não, eu concordo com tudo que você está falando. Mas, assim, pensando na distribuição Poisson, o que você tem que pensar é as ocorrências que você tem num período da semana e você comparar com as ocorrências num outro período da semana, elas têm que ser independentes. E isso pode não ser verdade. Ok? A segunda suposição. As ocorrências em um indeterminado intervalo de tempo são proporcionais ao comprimento deste intervalo. Então, por exemplo, o número de ocorrências de Covid na segunda-feira, você espera que seja a metade do que você observa na terça e na quarta, somadas. Porque terça mais quarta é o dobro de segunda, de um dia só. Então, terça e quarta tem que ter o dobro de segunda. Será que é o que está acontecendo nos dados de Covid semanais, por exemplo? Será que isso é verdade? É que tem subnotificação, eu entendo tudo isso. Mas quando você usa um modelo Poisson, você está assumindo isso, ok? Que em 3 dias você espera o triplo de ocorrências do que em um dia. Tá legal? E por fim, a última suposição. Não pode ter 2 ocorrências no mesmo instante. Que também não é dessa que sempre a gente vai poder se livrar dela. Essa aqui é a mais fácil da gente assumir que não está acontecendo. Ok? Todo mundo entendeu? Se você fizer essas 3 suposições, você vai dizer que o número de casos de Covid por semana tem distribuição Poisson. E aí você vai ter que ter uma taxa, né? Quantos casos a gente tem mais ou menos por dia aqui no Rio de Janeiro? Alguém sabe? É tipo uns 3.000, eu não sei. Não, tá na faixa de 1.000 e pouco. 1.000? Tá bom. Uma média de 1.500 por aí. Tá, mas vamos pensar se fosse uma semana que teve 2.000 em média. Tá legal? Se você teve 2.000 casos por dia, quantos você teria em uma semana? 14.000, concordam? Então você iria modelar o número de casos de Covid na cidade do Rio de Janeiro numa semana como uma Poisson com parâmetro 14.000. É muito simples de escolher a Poisson. É só você pegar a taxa e o intervalo, o comprimento do intervalo e multiplica um pelo outro. Entenderam a ideia? Aqui. Isso que vocês acabaram que eu ilustrei para vocês aqui se chama um processo de Poisson, tá? Vocês vão aprender isso com detalhe na disciplina de processos estocásticos, no 4º período. Mas a distribuição de Poisson aparece no 2º período e no 3º. Então, vocês vão usar muito a Poisson, mas discutir essas suposições aqui, vocês vão discutir mais a fundo lá no 4º período. Ok? Mas guardem na mente isso. Tá? E outra coisa que tem que guardar na cabeça é o seguinte: se realmente essas suposições fossem verdade, tá? Porque tem fenômenos que você consegue realmente atender essas suposições aqui. Ó. Se você atender essas suposições aqui, é garantido, porque é provado isso, que a sua distribuição do número de eventos que acontecem num intervalo de tempo ou de espaço vai ter aquela Poisson que eu estou falando para vocês. Tá? Quando é que fica ruim? Quando é que o modelo não é bom? Quando essas coisas aqui não se ajustam com o mundo real. Entenderam? Lembrem, modelo probabilístico serve para modelar a realidade. Mas o que é um modelo? Né? Uma pergunta mais filosófica, né? O que é um modelo? Você sabe o que é um modelo? Né? Aí você vai dizer, um cara que ganha muito dinheiro fazendo desfile, né? Não, não é isso. Muito bem, Eduardo. É uma simples, foi uma piada péssima aqui, o Eduardo falando sério, né? E eu aqui de brincadeira. Mas enfim, é exatamente o que o Eduardo falou, tá? É uma simplificação da realidade. Você falou exatamente as palavras que eu ia usar, tá? Um modelo é uma simplificação da realidade. Então, quando você aplica um modelo Poisson para modelar o COVID, você está fazendo uma simplificação da realidade. Quanto mais irreal for essa sua simplificação que você fez, pior vão ser as suas estimativas. Seu modelo não vai ser bom. Entenderam? Então, quanto mais complexo o seu modelo, mais ele se ajusta a fenômenos complexos. Tá?
Quando é que você tem situações que são bem tranquilas de se usar uma Poisson? Eu não comentei com vocês no espaço, né? Mas olha só, hoje a ideia aqui, até o final da aula, é só intuição, tá? A gente vai ficar só em intuição. E na aula que vem a gente vai definir a Poisson bonitinha. Vamos imaginar uma outra situação. Aquela que eu comentei com vocês. Imagina que você é um fazendeiro, tá? Vocês já viram plantação de arroz, plantação de alguma coisa assim? Frequência de ataques cardíacos em um continente. Eu não vou fazer essa porque essa envolve pessoas, população, ela é mais complexa. Eu vou fazer uma que é bem mais próxima da realidade, tá? Que a Poisson vai atender muito bem. Imagina que você é um cara que planta alguma coisa. Se vocês já viram plantação de arroz, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você anda de carro assim, você fica às vezes meia hora andando de carro, olhando para a esquerda e para a direita e você só vê a mesma paisagem. É arroz, arroz, arroz para todo lado. Se você viaja de avião e olha para baixo, você vê a mesma cena. Oi? Diga? Alguém ligou o microfone aí, acho que foi Lucas. Se você não queria falar, tira o microfone, mas se você queria, pode falar. Tá bom? Então vamos lá. Imagina que você está viajando de avião e olha de cima. Você vai ver que é uma região enorme, assim, muito homogênea, muito parecida, tá? Então, se você imaginar o seguinte, que você é um fazendeiro lá, você é um produtor rural, tá? Pois é, uma coisa é mato, né? Outra coisa é plantação, né? Vamos imaginar o seguinte, imagina que você tem uma região, pode ser gigante essa sua região, tá? Mas ela é mais ou menos homogênea e está coberta de um determinado vegetal que você produz, tá? Pode ser um cereal, sei lá, alguma coisa que você está produzindo aqui, você produz milho, produz arroz, produz alguma coisa, tá? E é uma região bem homogênea. E aí você pensa o seguinte, tem ervas daninhas que nascem no meio da sua plantação e que matam as suas plantas, tá legal? E o seu solo aqui é mais ou menos homogêneo, ok? Então as ervas daninhas, elas vão aparecer na sua região aqui de forma completamente aleatória aqui dentro. Vocês concordam? Que não tem por que você ter algo muito concentrado. Quer dizer, até tem, depende do fenômeno, mas pode acontecer de você ter coisas assim. Isso aqui são ervas daninhas na sua plantação. Isso aqui pode ser 1 hectare, ou pode ser algo bem maior do que isso, tá? 1 hectare é 10.000 metros quadrados, né? Mas pode ser maior. O que importa é, você tem essa região aqui. Então vamos pensar nas suposições, né? Primeira suposição aqui. As ocorrências desses eventos são independentes em intervalos disjuntos. O que seria um intervalo disjunto aqui? O intervalo disjunto não é mais tempo, agora é espaço. Então eu poderia pensar assim, ó, as ocorrências de ervas daninhas aqui dentro são independentes das ervas daninhas que acontecem aqui dentro. Quaisquer duas regiões que eu pegue disjuntas, as ocorrências dentro de uma e dentro da outra são independentes. Ok? Nesse contexto aqui é razoável, vocês não acham? Se eu assumir que elas ocorrem aleatoriamente assim, é razoável. Tá? Outra, as ocorrências num determinado intervalo de espaço numa região é proporcional à área dessa região. Então, o que eu estou dizendo? Se esse lugarzinho aqui, né, tem 2,5 vezes a área desse aqui, ou tem, pode ser, 2 vezes a área desse aqui, então aqui eu esperaria o dobro de ervas daninhas. Ok? E a outra coisa que eu vou assumir é que não tem duas ervas daninhas no mesmo lugar. Não tem uma em cima da outra. Elas só podem estar uma do lado da outra. Se eu assumir isso, é a mesma coisa que dizer que duas não acontecem no mesmo lugar. Então, nesse caso aqui, eu posso pegar essa minha região inteira aqui, então isso aqui é a minha região R, tá? E vou definir a minha variável número de ervas daninhas
na região R. Ok? Porque eu tenho que sempre delimitar. Não esqueçam isso. Ou você delimita no tempo, ou você delimita no espaço, mas tem que delimitar. Tá? Na anterior era número de pessoas que chegam aquele intervalo de 1 hora na estação da Carioca. Agora é na região R. Eu tenho que ter a taxa aqui. Então imaginem o seguinte, vamos colocar uma taxa aqui de ervas daninhas por metro quadrado. Quantas ervas daninhas tem aqui por metro quadrado? Você pode colocar que tem em média, vamos imaginar 1 metro quadrado. Vamos imaginar que você tem 2 ervas daninhas por metro quadrado, certo? Isso daqui é a taxa. Você vai assumir que essa taxa ela é constante na sua região. Ela não varia na sua região. Ok? Qualquer região, qualquer ponto que você pegar aqui, qualquer lugarzinho, ocorrem sempre 2 por metro quadrado em média. Tá legal? Então, qual é a conclusão que você vai chegar? X tem distribuição Poisson. Aí vamos lá. O que vai estar aqui? O que era na anterior? Na anterior era a taxa vezes o intervalo de tempo, né? Porque se você tem 300 pessoas chegando por minuto na estação, em 1 hora é 60 vezes 300, certo? O que a gente vai fazer aqui agora? Se você tem 2 ervas daninhas por metro quadrado, quantas ervas daninhas você esperaria numa região que tem esse tamanho aqui? Quantas você esperaria? Qual é a conta que você ia fazer? R vezes 2. Oi? R vezes 2. Mas o que é R? A região. A R área. é o nome que eu dei para a minha região. O que eu ia A área. precisar da minha região? A área, concordam? Você ia ter que saber a área da sua região. Porque se você sabe a área, muito bem, Eduardo, isso é muito importante. A área em metros quadrados, tá legal? Se você está com uma taxa em metros quadrados, é só você pegar a área da região em metros quadrados. Então, o que eu estou dizendo aqui no final é que vai dar 2 vezes a área de R, certo? Lembrando que essa área aqui tem que estar em metros quadrados. Isso vai ter distribuição Poisson, ok? Então, se aquela sua região tem 10 metros quadrados, você vai esperar 20 ervas daninhas dentro dela, ok? Se aquilo ali é 1 hectare, né, que são 10.000 metros quadrados, você vai esperar 20.000 ervas daninhas naquele seu hectare. Todo mundo entendeu isso que eu falei aqui? Esse exemplo aqui no espaço? Essa intuição que eu dei aqui vai ser muito útil para vocês em processos estocásticos, tá? Mas eu quero que você sempre tenha em mente, quando pensar em Poisson, o que está por trás, que são essas suposições aqui que eu fiz, tá? Não precisa decorar elas, mas você tem que meio que entender a ideia de que as coisas têm que ser homogêneas no período que você está considerando, tá? E que quando as previsões não dão boas, pode ser porque o seu modelo está errado, tá? Então vamos olhar aqui para o slide. O que faltou eu dizer aqui? É só isso aqui, ó. É o último slide de hoje, eu vou parar por aqui, ó, tá? Se eu assumir que as ocorrências estão acontecendo a uma taxa constante, né? Ou seja, ocorrências por unidade de tempo ou espaço, a variável aleatória x, número de ocorrências observadas em um intervalo de tempo de comprimento t, terá distribuição Poisson com parâmetro taxa vezes t. E se você tiver, no caso, uma área, uma região, né, com área A, o número de ocorrências nessa região vai ter distribuição Poisson com parâmetro taxa vezes a área dessa região.
Exatamente o que eu ilustrei no quadro. Ok? Tudo tranquilo? Entenderam a ideia da Poisson? Eu nem apresentei a função de probabilidade ainda, tá? Eu só estou dando a intuição. Então era isso, gente, tá? Eu não vou avançar, já é meio-dia. Na segunda-feira a gente vai falar só de Poisson, tá? Na segunda. Tudo certo? Querem perguntar alguma coisa? Eu vou parar de gravar aqui.